Fala, meus queridos, beleza? Bora para mais uma resolução de exercícios de físico-química? Galera, é muito importante a gente resolver esses exercícios e refletir para ver como que isso acontece na indústria. Esses fenômenos acontecem muito na indústria. Então vamos praticar para a gente já aprender como que tudo isso é desenvolvido. Beleza? Olha só essa questão. A pressão de vapor do tetacloreto de carbono é de 0,354 atm e do clorofórmio 0,526 atm, a uma temperatura de 316 Kelvin. Considere uma solução preparada com massas iguais desses dois componentes a esta temperatura e calcule a fração molar do clorofórmio no vapor acima da solução. Se o vapor acima da solução original for condensado e isolado em um frasco separado, qual seria a pressão de vapor do clorofórmio nessa nova solução? Galera, olha só. Então aqui temos um recipiente, certo? Um recipiente onde temos o tetacloreto e clorofórmio. Está tudo misturado, certo? A gente vai ter que achar a fração molar, o exercício pede, calcula a fração molar do clorofórmio aqui dentro. O que acontece? Aqui temos uma mistura. E cada um desses componentes, tanto o tetacloreto como o clorofórmio, eles têm uma quantidade de matéria definida, certo? Um tem uma quantidade, o outro tem outra quantidade. Eles estão apenas misturados. Se a gente separar, a gente encontra esses valores exatos desses componentes. O enunciado diz que eles têm valor de número de mol igual. Então vamos supor, tetacloreto, número de mol igual do clorofórmio. Supondo que seja 0,5 mol, certo? Esses caras. Então, a gente vai definir o quanto da fração molar do clorofórmio está presente aqui dentro. Eu estou olhando para o notebook aqui, daí eu não consegui ver. Quanto desse cara está aqui dentro? Então, para isso, vamos a algumas relações. Primeiramente, vamos descobrir a pressão total, certo? Por que a pressão? Porque o enunciado nos dá pressão, então vamos trabalhar com a pressão. Pois cada componente que está aqui dentro, ele exerce uma determinada pressão. Então, vamos achar, através da pressão, a composição do cara que está aqui dentro, beleza? A pressão do tetacloreto é de 0,354 atm, certo? E a pressão do clorofórmio é de 0,526 atm. Então a gente tem essas duas pressões. A pressão total vai ser a soma desses caras. A pressão do tetacloreto vezes a sua fração, mais a pressão do clorofórmio vezes a sua fração. Então, pressão total teremos tetacloreto 0,354 vezes 0,5 mol, só a quantidade, vezes 0,526 atm vezes 0,5, certo? Então, a nossa pressão total, se vocês fizerem essa continha, vai dar 0,44, certo? atm. Mas o problema é saber a fração molar do clorofórmio. Então, a gente vai ter que ir especificando, ou seja, repartindo. Por exemplo, no clorofórmio, para mim conseguir achar a sua fração molar, eu vou pegar a fração molar do clorofórmio e pegar a sua pressão, trabalhar com a pressão dele, certo? A pressão desse cara vezes sobre a pressão total. Então, a pressão do meu clorofórmio é de 0,526. Se eu trabalhar com a pressão de cima, vai dar um valor também coerente. Então, vamos pegar a pressão do tetacloreto, certo? Vai dar na mesma, galera, a mesma relação. Já que eu explico para vocês a relação de 0 até 1. Vai ficar 0,354 sobre a pressão total, 0,44. Este X aqui, tetacloreto, vai ser de... Deixa eu pegar a calculadora. Então, encontramos que a fração desse cara é de 0,354, aqui dentro do recipiente. Mas, galera, para a gente encontrar a fração agora do clorofórmio, certo? A gente vai fazer a seguinte relação. 1 menos 0,354. Isso daqui vai ser igual à fração molar do clorofórmio. Por que isso, galera? É o seguinte,
A análise que é feita é de 0 até 1. Por exemplo, se eu tenho 0,5 de um componente, 0,5 é de outro. 0,4 de um componente, 0,6 é de outro. 0,3 de um, 0,7 é de outro. A relação é estreita de 0 até 1, beleza? Por isso que se tem essa análise. Vai ficar 1 menos a quantidade de tetacloreto. Então, a gente vai achar a do cloroformo, certo? Fazendo 1 menos esse cara, teremos 0,646, que é a fração do cloroformo. Agora, qual que é a pressão desse cara no estado de vapor, certo? Para isso, a gente tem a quantidade desse cara que a gente acabou de encontrar e vamos achar ele no estado de vapor. Vai ser pressão do cloroformo no estado de vapor, certo? Vai ser igual a pressão desse cara, do próprio cloroformo, vezes a sua fração, mas é a fração de número de mol que a gente acabou de achar. Então, a pressão desse cara no estado de vapor vai ser 46 vezes a pressão dele, que é de 0,526 atm. Então, a pressão do cloroformo vai ser de 0,646 vezes 0,526. 0,339 atm. Essa é a pressão que o cloroformo exerce dentro do sistema. Beleza, galera? Entenderam? Primeiro a pressão total do sistema, depois a gente vai separar, certo? Achando a fração molar desse cara, certo? E daí fazemos a subtração em relação ao outro. Só que isso é um parâmetro usado como uma pressão, porque a pressão é referente àquele número de mol. Depois, isolamos, certo? O qual queremos encontrar, que exerce a pressão, e achamos a pressão do cloroformo, que é 0,339 atm. Beleza, meus caros? Se gostaram do vídeo, deixa um like aí, curta, compartilha, e a gente se vê no próximo, beleza? Até mais!